O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 16 de março de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, porque hoje é um dia ótimo para empreender. Sim, e para tomar uma geladinha também. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Antes de dar início, vamos fazer uma reparação, porque este programa foi originalmente gravado no sábado, só que ele teve uma falha técnica, e como esta falha estava comprometendo o entendimento da coisa, eu decidi refazê-lo. Afinal, a verdade não pode ser retalhada, ela tem que ser recebida na íntegra, ok? E, dito isto, vamos ao estudo deste livro aqui, a história original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, que Deus seja um filme de animação da Rap Science, e ele se baseia numa mensagem espiritual recebida pelo mestre Ryu Hokawa. Na verdade, é um relato que o escritor Ryunosuke Akutagawa fez através do mestre Ryu Hokawa do plano atemporal. E hoje nós vamos lidar com um conceito que é signo, significado e significante. Signo, significado e significante. Signo é a forma, significado é aquilo que essa forma representa, e significante é o que transcende esse entendimento inicial. Okay? Tanto é que você tem o que é significante e você tem no oposto o insignificante, ou seja, é uma escala de valor. Tem coisa que, embora ela seja real, tridimensional, ela é tão insignificante, ou seja, o valor dela é tão baixo que passa o zero, que é como se ela não existisse. Interessante isso. Para dar um exemplo, você pega uma caneta que nem essa aqui. Ela tem forma de caneta, ela escreve, ou seja, ela é uma caneta. Para qualquer um é apenas uma caneta, mas eu posso tê-la recebido de alguém porque eu tenha muita estima, ou seja, ela transcende a questão da caneta, não na forma ou na funcionabilidade, mas a questão do valor. Ela passa a ter uma carga emocional para mim, suponho, que talvez tenha para outra pessoa, contudo, a questão do que é significante não se restringe, não se resume só a uma pessoa ou duas, ela pode envolver uma coletividade, ou seja, várias pessoas com várias bagagens culturais diferentes pode ter relação a algo
valorizar algo da mesma forma. Ok? Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryunosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Todavia, durante a mensagem, Akutagawa fala que as criaturas marinhas provavelmente reencarnaram muitas vezes como humanos no passado. O mar era sua terra natal, então o céu delas, ou sua visão do mundo espiritual, é expresso no Palácio do Dragão, onde elas acham que respiram e vivem. Sim, elas têm essa impressão inicialmente, que se trata de uma egrégora e não de um local, que está no plano temporal. Ou seja, é uma questão conceitual. Para uma pessoa que gosta do oceano, a praia é seu paraíso. Agora, se ela prefere o frio extremo, o iglu é sua mansão. E aqui eu até fazer uma análise, porque eu já li em alguns livros a questão entre homens e golfinhos, que é dito que o homem algumas vezes encarna como ser humano, a alma encarna como ser humano, e outras golfinhos. Eles vão trocando. A doutrina espírita é totalmente contra essa ideia, porque na visão dessa doutrina, a pessoa estaria regredindo. Isso, uma pessoa não regride, ela continua, jamais ela encarnaria como animal. Contudo, dentro desse conceito ela tem uma missão, porque ele vai ao encontro de outra teoria, que é a de que os golfinhos foram criados pelos Atlantes para servir como um exército nas águas, porque o campo de batalha deles naquela época eram os oceanos, ou seja, eles careceriam de um exército que lutasse neste ambiente. E talvez daí daria uma justificativa para que o humano nascesse em uma época com a forma humana e em outra época nascesse como um golfinho, ou seja, para exercer essa função. Contudo, tudo isso aí acaba dentro de um balaio e, como eu digo sempre, nós não devemos perder tempo com discussões inócuas, porque, infelizmente, isso daí vai de nada para lugar nenhum, por mais lógica que tenha nos dois argumentos, nos dois campos de argumentação, ok? Mas vamos ao texto, regressar ao texto de hoje. O que remete à memória, Marcos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Quando Jesus, andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. De maneira que Jesus lhes disse: venham após mim, e eu farei que se tornem pescadores de homens. No site Christianity Today, publicado foi o artigo de autoria de Gary Burger, alcunhado de pescadores de peixes. Lendo-se que a mudança de Jesus de Nazaré para Cafarnaum foi uma decisão estratégica, dado que Cafarnaum ficava na estrada principal da Galileia. Tanto os impostos romanos quanto os dos templos eram arrecadados ali provavelmente porque era o posto oriental avançado da Galileia. Atenção, ali era um local estratégico. Tanto os impostos romanos quanto os dos templos eram arrecadados ali. As pessoas tinham que ir ali para pagar o imposto. Não é que nem hoje, que a gente paga pelo celular. Provavelmente porque era o posto oriental avançado da Galileia. As cidades mais para o leste eram helenizadas. Ou seja, parava ali, e aqui só fazer uma ilustração da coisa. A cultura grega, os gregos têm aquela região como um todo, cada povo também não gosta muito de se misturar com os outros. E os gregos têm
uma relação muito particular, porque desse desgosto em se misturar com os outros, nasceu a máfia. Aquele que veio ser a máfia italiana nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, nasce dessa briga dos gregos com outros povos, porque na Sicília, a Sicília era dividida ao meio por dois povos. Os povos de origem grega e os povos de origem árabe, e eles não se misturavam, não se cruzavam. Os árabes também não gostam de se misturar com ninguém. Ali ninguém é santo, vamos falar claro. E dessa briga aí, nasceu aquilo que se chama de vendetta, que cruzou o oceano e foi ter continuidade na América. Tanto é que no livro Honra Teu Pai, consta que a juventude italiana, que era tudo filho de mafioso, eles não entendiam por que eles tinham que dar sequência a essa briga, essa rixa, que não era deles, essa rixa era dos antigos, era dos velhos que trouxeram essa briga, levaram a briga da Sicília para Nova York, trocaram de ilha, da ilha da Sicília para a ilha de Manhattan, mas isso daí deu início às grandes guerras, a guerra das bananas, né, da família Bonanno e tal. Mas vamos avançar no texto. Segundo alguns relatos, a cidade pode ter tido uma população de 10 a 15 mil habitantes e pode ter sido maior que a de Nazaré. Embora não fosse uma das maiores ou mais influentes cidades da Galileia, estava em uma encruzilhada, e os milagres, exorcismos e curas realizados ali teriam ampla divulgação em todo o país. Sim, isso que é um ponto estratégico, porque lá entraria naquilo que hoje nós chamamos de globalização, ou seja, comunicação de massa. As pessoas levariam, através do boca a boca, que é a lenda de um judeu, um cara cabeludo, barbudo, assim que nem eu, umas ideias diferentes, por aí. Espalhariam as ideias, o fato de que o cara fazia milagres, fazia umas coisas assim, uns atos assim extraordinários, ou seja, espalharia por todo o Oriente Médio essa história. Também era uma vila de pescadores, uma das mais de uma dúzia de pequenos ancoradouros ao longo da costa da Galileia. Portanto, não deveria nos surpreender então que grande parte do ministério e ensinamento de Jesus tenha sido moldada pela cultura da Galileia às margens de um lago. Sim, quando eles falam Mar da Galileia, era um grande lago. Mas vamos nos até aí, porque aqui começa a entrar a história de signo, significado e significante. Toda essa linguagem de pescadores de homens, usa-se uma linguagem local, por quê? A forma mais fácil de você estabelecer uma comunicação com o povo é utilizar elementos do cotidiano dele. Por exemplo, aqui no Brasil nós nos valemos muito de figuras de linguagem do futebol. Até na propaganda do Naldo eu falo, eu faço meio de campo entre você e o Naldo, ou seja, pego a bola da defesa e passo para o ataque. Por exemplo, quando uma pessoa faz algo errado, fala, pô, meu, você pisou na bola. O cara faz uma besteira, fala uma besteira para mim, não, você deu uma bola fora. Quando o cara faz algo legal assim, pô, meu, show de bola, faz algo genial, pô, gol de placa. Uma empresa, por exemplo, o dono da empresa gosta muito de apresentar o melhor funcionário, esse aqui é o Pelé do meu time, esse aqui é o meu camisa 10. E por aí vai. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá se usa uma linguagem muito referente a beisebol. Por exemplo, na questão do relacionamento entre homens e mulheres, existe uma coisa que eles falam primeira base, segunda base, terceira base, quarta base, que é o homem se relaciona tocando no corpo da mulher, começando a ter uma relação mais física com ela que termina no quarto. A quarta base é no quarto, a quarta é no quarto. Ok? Então, existe muito dessa linguagem. É muito mais fácil você se valer de uma linguagem já existente e de entendimento das pessoas. Por exemplo, quando o cristianismo foi implantado, eles pegaram o quê? Toda a linguagem do quê? Celta,
que eles passaram até de chamar de paganismo para tentar desassociar, de uma vez, de uma religião já estabelecida, para jogar bem longe. Não chama nem pelo nome, chama de um outro nome para jogar aquilo lá para baixo. Por exemplo, recentemente no Natal eu vi uma pessoa falando dizem que a árvore de Natal é da cultura pagã, um argumento dessa pessoa, celta, e que ela foi surrupiada pelo cristianismo. A pessoa falou, não, essa árvore já consta na Bíblia. Bem, na Bíblia consta a árvore desde o Jardim do Éden, desde lá daquela suposta macieira, e vai embora. Até tem uma cena, um episódio, que o Cristo, que vocês gostam tanto, amaldiçoa uma figueira. Lembra da figueira que ele amaldiçoa? E a cultura, da onde que vem esse conceito de árvore no Natal, que é o período de solstício de inverno? Aqui é solstício de verão, lá é solstício de inverno. Da cultura celta, o pinheiro era utilizado nas casas para fazer uma comemoração da entrada do solstício de inverno deles. Era um marco porque o que era o solstício de inverno, isso eu já expliquei no Imbolc. Era o período em que as pessoas iam ficar mais reclusas e iam começar o quê? Praticar ato sexual a fim de engravidar para a chegada da primavera e do verão. Ou seja, tem toda uma representação. Assim que aquela árvore estava lá, já se inicia a coisa. Tanto é que nos Estados Unidos tem algo dessa cultura, que tem uma planta, eu esqueci o nome agora, que eles penduram na árvore, e essa planta é para beijar. Você mostra, era um jogo. Ele mostrava para a mulher, ou a mulher mostrava para o homem, falava, estamos livres, podemos nos comprometer. E eles davam um beijo. Então tem toda uma linguagem, já era uma linguagem lá. Nos Estados Unidos eles ainda mantiveram essa coisa do beijo da árvore celta. Aqui não. Aqui é um calor desgraçado, é outra dinâmica, mas a linguagem é essa. Mas vamos avançar um pouquinho mais. No mesmo site publicado foi o artigo de autoria de Helena Kaufman, alcunhado de Qual é a origem do símbolo cristão dos peixes? Lendo-se que a palavra grega para peixes é ictis. Já no primeiro século, os cristãos formaram um acróstico a partir dessa palavra. E que cada letra dela tem um significado. E seria Jesus Christus tel ios soter. E Jesus se Christus te tel e ios, caso com Y, e soter, S soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ademais, o peixe tem muitos outros tons teológicos também, pois Cristo alimentou 5.000 com 2 peixes e 5 pães, uma refeição recapitulada em festas de amor cristãs, e chamou seus discípulos de pescadores de homens. E essa lenda aí é tão forte, se tornou uma linguagem tão forte que foi incorporada no cardápio dos católicos. Por exemplo, a quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, eles não comem, não comem carne vermelha, só comem peixe. Na sexta-feira santa também, o católico não come carne vermelha, come peixe. E segundo relatos, alguns católicos mais fervorosos estendem o etos durante toda a quaresma às sextas-feiras. Toda sexta-feira da quaresma eles não consomem carne. E eu soube até que tem outros católicos, aí o grau vai pelo fanatismo do cara, não consome carne nenhuma sexta-feira. Voltando, o batismo na água, praticado por imersão na igreja primitiva, criou um paralelo entre peixes e convertidos. E o teólogo do século II, Tertuliano, se expressou assim: nós peixinhos, segundo a imagem de nosso Ict, Jesus Cristo, nascemos na água. Sim, isso vem no caso de João Batista. João Batista, que ele batizava as pessoas por isso. Batista não é o sobrenome dele, é o cargo dele. Só que isso também vem de outras culturas aí, outras culturas celtas,
Vocês já sabem. E qual que é a representação dele? É de lavar o pecado das pessoas. A partir daqui você é 0 quilômetro. Você pode seguir em frente. Certa vez até ouviu o Edir Macedo criticando a Igreja Católica, fazendo uma crítica de que o batismo é só quando a pessoa se converte ao cristianismo. Ela aceita, ela assume o Cristo e a cruz para ela, e a partir daí ela é lavada dos seus pecados para começar do zero, seguindo uma vida cristã. E o batismo feito com o nenê não seria propriamente isso. Contudo, o nenê não sabe que é cristão, mas isso vem também da cultura celta, isso não é gratuito. Por quê? Porque entende-se o seguinte, como a alma vem de outras vidas, a partir do momento que ela nasce aqui, você a purificaria dos seus outros pecados e ela seguiria daí 0 quilômetro. Ou seja, sua alma, o corpo é zerado, a alma já é rodada. Então você zeraria a alma a fim de que ela iniciasse uma nova jornada neste veículo. Tanto é que na Rosa Cruz tem um rito que chama rito de imposição de nome, que eles jogam as rosas sobre o nenê para que lhe dê a sua entrada com o nome, porque o nome já seria o marco daquela pessoa, ela estaria zerada. Okay? Por isso fala-se muito que não deveria se repetir o nome da criança. Que tem até um conceito de que ela recarregaria uma energia de outros nomes. Não está tão errado, não, também não é assim. Sem fanatismo, gente, sem fanatismo. E aí, esse rito da Igreja Católica é interessante, porque a Igreja Católica, eles não ignoravam a realidade da alma. Embora eles não creiam, o cristão não crê em reencarnação, porque eles dizem que na Bíblia não se fala disso. Eu já mostrei que há momentos em que se fala disso. E aí, qual que é o argumento para justificar o batismo do nenê? É que ele pode morrer com seus pecados. Que pecado uma criança pode ter? Aí eles falam, não, é o pecado original de Adão e Eva. O argumento dos caras. Ele se batizaria e a criança estaria livre deste pecado original. Contudo, às vezes a criança morria antes do batismo. E aí o que eles inventaram? Inventaram o tal do purgatório. Só precisar se livrar disso daí. E aí ela ficaria lá no outro plano. E aí é aquilo que os espíritas chamam de umbral, e nós entendemos que são as egrégoras, as cidades astrais. E quando uma criança sofre um acidente, vamos supor, e ela morre antes da hora. E aí? Aí ela vem alguém da egrégora, da qual ela já segue de outra vida, e ela encaminha para essa egrégora dela. Quando ela é batizada, ela já tem alguém da Igreja Católica. Aí por lá deve ter uma briga pela alma, um cabo de guerra, não sei o que acontece exatamente, mas sei que como ela já está batizada, ela já está ligada à Igreja Católica, ela vai se levar da egrégora da Igreja Católica. Porque tem a questão da missão. Ninguém vai antes do combinado e ninguém vem depois do combinado. Às vezes pode ter acidente. E quando a missão dessa criança é morrer, né? É nascer e morrer. Aí é muito cruel. Isso que eu vou falar, que às vezes ela vem para trazer o quê? Uma informação para os vivos, para uni-los, para gerar alguma coisa, para despertar as pessoas até para a fé, porque muita gente se pega, vai para o lado da religiosidade quando acontece algo desse naipe aí, que é muito pesado, é muito cruel. Mas às vezes ela tem essa missão. Ela sabe que ela vai nascer e ela vai morrer. Ela vai ficar pouquíssimos dias aqui, mas é só o ato dela existir tem a função. Até por isso tem uma música que se chama Maria, Carnaval e Cinzas, que ela foi composta por Luiz Carlos Paraná, e ela foi defendida por Roberto Carlos no Festival da Música Popular Brasileira de 1967, em cujos versos constam: nasceu Maria quando a folia perdia a noite e ganhava o dia. Foi fantasia seu enxoval. Nasceu Maria no carnaval. Morreu Maria quando a folia na quarta-feira também morria. Foi de cinzas seu enxoval. Viveu apenas um carnaval. Às vezes, a criança nasce, ela vem para esse mundo para viver apenas um carnaval. Não mais do que isso. É cruel, é triste, mas essa é a função dela, porque ela,
existe a engrenagem da vida, as coisas funcionam como uma grande engrenagem. E às vezes ela tinha que ter estado aqui apenas durante um carnaval para gerar uma outra movimentação, para fazer outras engrenagens começarem a funcionar corretamente. Ok, gente? E por aqui eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Aqui a máquina da verdade, onde menino veste rosa onde menino veste azul e menina veste rosa. Calma, não chegou essa cor, aqui não tem nada de trans não. Onde menino veste azul e menina veste rosa. Lembra que eu estava falando de signo, significado, significante? Neste livro tem, ok? Aí vamos para o meu outro livro, romance A Saga de Kid Winchester. Com detalhe, esse livro está sendo comercializados com desconto, acho que 35% de desconto até hoje, em decorrência da Semana do Consumidor, no canal do Clube de Autores. Não sei se em outros livrarias eles estão sendo comercializados com 35% de desconto, mas o link está aqui do Clube de Autores, tanto da Máquina da Verdade como da Saga de Kid Winchester. É só você clicar e você tem acesso a ele e pode adquiri-lo com 35% de desconto. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, para você que quer tocar o Satanás de casa. E vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador e com letras de Mateus. Sim, com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. Vamos lá, gente, WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, atenção, Denilson, próximo programa, atenção, Denilson, próximo programa. Google é multado em 600 mil euros por falha no direito de ser esquecido na Bélgica. No sábado, dia 21 de março de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 21 de março de 2026, às 18 horas, Google é multado em 600 mil euros por falha no direito de ser esquecido na Bélgica. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!